Boa noite a todos, meu nome é Maius Brasileiro Valentim e eu irei falar um pouco a respeito do tema classificação e evolução. Bem, a descrição de espécies é a função mais importante dos taxonomistas, mas ela não precisa necessariamente ter uma conexão específica com a biologia evolutiva, apesar da evolução ter influenciado bastante nos procedimentos classificatórios. O que devemos saber, primeiramente, é que as espécies biológicas são classificadas hierarquicamente e que os taxonomistas devem comparar novas espécies com espécies semelhantes já descritas, e então, por fim, publicá-las. Temos o exemplo da taxonomia linneana, que agrupa as espécies dessa forma que a gente já conhece, por gênero, numa família, numa ordem, numa classe, num filo e um reino. E que já é bastante conhecida, porém, como acima do nível de espécie, como que podemos agrupar essas espécies nessas características mais elevadas? Bem, para isso são usados dois principais métodos para se classificar as espécies em grupos: o método fenético e o filogenético. O método fenético, ele agrupa as espécies de acordo com seus atributos fenotípicos, ou seja, suas características morfológicas, a sua forma, seus fatores observáveis. Por exemplo, se duas espécies se parecem mais entre si do que qualquer outra espécie, elas serão colocadas na mesma classificação fenética. Sendo assim, pode-se notar que a fenética ela é um pouco subjetiva por conta dessas características observáveis. E também, portanto, que não é necessário conhecer a evolução para partir por essa classificação. Ok. Já o sistema filogenético, ele parte de um princípio evolutivo e só espécies com relação evolutiva podem ser classificadas filogeneticamente, pois esses princípios ele classifica de acordo com a recentidade com que espécies compartilham um ancestral comum. E quanto mais distante a ancestralidade, maior vai ser a distância dos grupos na classificação. Dessa forma, a gente vê que a filogenética que esse sistema de classificação ele é mais objetivo, porque ele parte de uma ancestralidade comum. Mas também é importante saber que existem condições em que esses dois princípios, que são muito utilizados, eles produzem classificações ou iguais ou diferentes para o mesmo conjunto de espécies. E um desses exemplos é a convergência evolutiva. É claro que na maioria das vezes eles produzem classificações iguais, que seria o correto, mas algumas vezes ele acaba aqui produzindo características diferentes. Por quê? Porque os dois princípios eles divergem principalmente porque alguns grupos de evolução rápida eles deixam vários outros grupos que seriam feneticamente parecidos bem distantes. E como exemplo disso a gente pode dar os crocodilos com as aves, que há uma convergência evolutiva. Dito isso, com dois princípios de classificação, também temos três escolas de pensamento, ou três sistemas também de classificação, que partem daqueles, que seria a taxonomia numérica, fenotípico, claudística e a taxonomia evolutiva. Vamos ver um pouco de cada um delas agora mais detalhadamente. A taxonomia numérica, que parte da classificação fenética, ela utiliza medidas de distância e estatísticas de grupos. Ela também usa formas numéricas e multivariáveis, e sua principal forma de classificação ela é definida por uma ou duas características apenas. Por exemplo, para um grupo de vertebrados, poderíamos ter vertebrados de duas patas ou de quatro patas, e assim formariam ali dois tipos de classe, mas o que torna isso uma classificação subjetiva. Então, a partir disso, uma classificação com base em pequenas características não é a forma mais efetiva de agrupar espécies. Então, o que foi feito para conter esse problema, para contornar, foi definir uma classificação por mais características, o que foi possível somente na década de 1950 e 1960, porque ali já havia mais computadores e um aparato estatístico, o que possibilitou um grande número de medidas fenéticas. E esse era o objetivo da escola fenética, da taxonomia numérica em si. Era medir um número grande de características para que as diferenças das amostras individuais começassem a desaparecer.
Inclusive os taxonomistas numéricos, que são a favor dessa corrente, desse pensamento, eles recomendam a medição de tantas características possíveis e suas classificação de acordo com a similaridade agregada de todos eles, ou seja, eles seriam classificados de acordo com maior similaridade de cada um parecendo com um, o mais diferente de outros, enfim. Mas isso acaba tornando ela um pouco subjetiva, ao invés de objetiva, que seria o critério para definir uma classificação ideal, pode dizer assim. Porque a subjetividade presente nela, nessa filosofia fenética, está no fato dela depender de um critério mais elevado, o qual seria a hierarquia da similaridade morfológica, ou seja, é uma hierarquia de aspectos de formas iguais. O problema é que essa hierarquia ela não existe naturalmente, por ela depender de uma estatística, e logo estatísticas diferentes produziriam hierarquias diferentes, então ela traz isso uma subjetividade. Desse modo, a classificação fenética, mesmo nessa forma numérica, ela mesmo assim não é objetiva. E quanto à classificação claudística, a classificação claudística ela parte do princípio filogenético. Eles esses tipos de classificações eles agrupam as espécies exclusivamente de acordo com a recentilidade do ancestral comum, ou seja, ela utiliza apenas o ancestral mais comum de determinadas espécies como forma de classificação. Dessa forma, quando uma espécie se ramifica durante a sua evolução, formando duas espécies descendentes, essas espécies elas serão classificadas juntas na classificação cladística. O ponto interessante aqui é que a hierarquia de ramificação das relações ancestrais ela é única, já que ela retrocede até o início, ou seja, lá dos descendentes até o primeiro ancestral. Dessa forma, a gente pode sugerir que esse tipo de hierarquia filogenética é mais fácil de ser tomada para a classificação. Partindo disso, a gente pode observar que a classificação cladística, ela então tem a vantagem de ter essa objetividade. Partindo então dessa ideia de que a hierarquia filogenética ela realmente existe, independente do método que foi usado para descobri-la. Bem, e os cladísticas, eles diferenciam grupos monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos, porque a classificação cladística ela é monofilética, ela só é monofilética. Porque seria conter, o que seria monofilético seria conter todos os descendentes de um ancestral comum, como pode ser visto aqui, tendo um grupo próprio de descendentes, ou seja, todo o ancestral comum e todos os seus descendentes. Em contrapartida, o cladismo ele rejeita os grupos parafiléticos, como foi dito antes, parafiléticos, e os grupos polifiléticos. Bem, por quê? Porque esses grupos ele acabam excluindo algumas espécies, como seria, por exemplo, o que seria o grupo parafilético? Seria aquele que contém alguns, mas não todos os descendentes de um ancestral comum. E a forma com que eles são incluídos, esses descendentes, é feita incluindo aqueles que mudaram pouco em relação à condição do ancestral comum, sendo excluídos aqueles que mudaram mais. Um exemplo disso, então, seria o grupo dos répteis, que seria uma convergência evolutiva, né, que não inclui as aves, porque as aves descendem dos répteis. Porém, nesse tipo de classe, desse tipo de grupo parafilético, eles estariam diferentes. Porque ele não necessariamente precisaria disso. Se as aves estivessem nesse grupo, então ele seria um grupo monofilético, porque ele teria um ancestral comum e todos os outros ancestrais, todos os outros descendentes. Bem, já os grupos polifiléticos, que também não são aceitos, eles para o claudismo, claro, porque eles se formam quando duas linhagens desenvolvem-se de forma convergente condições de caráter semelhante, como pode ser visto na imagem. Dessa forma, a diferença dos grupos polifiléticos para os parafiléticos seria que os polifiléticos eles não incluem um ancestral comum, como se pode ver. Ou seja, levando tudo isso em consideração, a gente vê que o cladismo ele só admite os grupos monofiléticos porque é, esse tipo de arranjo hierárquico da árvore filogenética ele só pode existir dessa maneira. Outro ponto a se citar
é que não precisa reconhecer nada sobre a evolução fenética, ou seja, sobre a morfologia, as características externas das espécies. Porque o que seria isso que iria diferenciar, no caso, os parafiléticos e os polifiléticos. Os monofiléticos não precisam buscar essa similaridade fenética. E é por isso que a árvore da vida, ela não pode ser dividida nesses três grupos sem que haja erros. Ok. Enquanto à classificação evolutiva, a classificação evolutiva, ela é uma síntese dos princípios fenéticos e filogenéticos, ou seja, ela é a união desses dois princípios, porque ela admite os grupos parafiléticos e monofiléticos. Ela admite esses aqui, os parafiléticos e os monofiléticos. Bem, porém, essa classificação ela não aceita os grupos polifiléticos, porque seria aqueles que não incluem o ancestral comum de todos os indivíduos. Bem, sem um ancestral comum, né, ela não pode ser considerada na classificação evolutiva. Quando os caracteres usados para, quanto a esses caracteres usados para inferir-se a filogenia, a classificação evolutiva, ela forma grupos por homologia, ou seja, por características que representam excelentes provas de parentesco, tendo então estruturas e caracteres que em diferentes espécies, mas com a mesma origem evolutiva. Bem, mas como se pode justificar esse tipo de classificação? Bem, a classificação evolutiva ela utiliza tanto a fenética, como foi dito, quanto o cladismo. Desse modo, ela se difere das outras duas, porque ela também ela acaba aqui fazendo essa união, porém ela exclui apenas aquele que é fora, ou seja, ela se utiliza mais de fatos. Ela também ela acaba não concordando com a classificação fenética, porque ela não acredita que haja uma classificação fenética ideal, um sistema morfológico ideal, porque como a própria evolução nós conhecemos, a evolução não produz um ser ideal. Ela não tem o objetivo de fazer isso. Então a evolução não, a taxonomia evolutiva ela não aceita isso, esse tipo de pensamento. Bem, então o que podemos concluir é que atualmente é aceito a classificação cladista, porque ela pode ser mais bem justificada teoricamente, pois como vimos ela apresenta uma explicação mais convincente que o sistema fenético, e sua grande problema com certeza seria a inferência, que é colocada a filogenética, como já expliquei lá sobre a homologia, né? Bem, com certeza isso seria essa inferência colocada ela, tem, certo? Tendo isso a classificação cladísticas, pelo menos tendo isso em vista, elas passam por diferentes revisões. Então, podemos então aceitar que que conclui que o cladismo ele pode sim ser considerado inequívoco, porque só existe uma árvore filogenética para todos os seres vivos, e porque a partir a sua forma como que ela verifica a filogenética, ela acaba passando por várias revisões. Então, a forma cladística, ela é a mais utilizada e ela é atualmente a classificação aceita cientificamente. Então, era só isso que eu queria passar. Eu quero dizer que esse é um tema um tanto que complexo devido a ser muito teórico, mas eu espero que tenha dado para entender, porque realmente não é tão fácil de entender esse tema, mas é necessário um pouco de atenção, mas é isso. Então, até mais.